livro de Isaías, capítulo 55, do versículo 8 ao 9. Nós vamos colocar lá no telão também, se você quiser acompanhar, que é mais prático, ou procurar aí na sua Bíblia. Isaías 55, versículo 8 ao 9. Aleluia. Barulhinho de Bíblia aí, né? O pessoal está procurando aí, o barulhinho de folha, gostoso, né? A grande maioria hoje usa os aplicativos digitais, mas a gente de vez em quando escuta um barulhinho de umas folhas de Bíblia aí, o pessoal procurando. Quem procurou, achou? Quem não falou nada é porque não achou ainda, né? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua direção, pelo teu carinho, pela tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Te pedimos, Senhor, que tu possa acessar o nosso coração de uma maneira diferenciada hoje, que tu possa nos ajudar, Senhor, a nos render a Ti, Senhor, a Tua grandiosidade, o Teu poder e o Teu amor que foi estendido em nós na cruz, que nós possamos entender o nosso chamado, o nosso propósito, e que Tu nos ajude a entender, Senhor, que é importante transbordar, que tudo aquilo que Tu nos dá, Senhor, é sempre para alcançar mais vidas, e a nossa fonte é inesgotável porque é o próprio Cristo. Que nessa noite Tu possa falar conosco, Senhor, de uma maneira onde a gente entenda que estando contigo, Senhor, é o nosso maior presente, e por isso nós entregamos a Ti, Senhor, essa noite, a nossa vida e tudo aquilo que é nosso, porque cremos que vem de Ti. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos planos, geramos expectativas, oramos, clamamos, pedindo ao Senhor por muitas coisas. A nossa vida sempre é essa. A gente tem sempre um desejo de avançar, desejo de realizar sonhos, projetos, de caminhar um pouco mais à frente. O nosso olhar está sempre no futuro, tentando sair de uma situação onde a gente está, por mais que às vezes é uma situação boa, mas queremos sempre melhorar em todas as áreas na nossa vida. Mas muitas vezes passamos por situações em que encontramos coisas diferentes do que aquilo que nós queríamos viver. E nós começamos a ver que as coisas não aconteceram como nós imaginávamos. E dentro disso, hoje, eu gostaria de trazer para vocês o tema da mensagem. Se puder botar lá no telão para mim, que é quando as coisas não acontecem como esperamos. E quando as coisas não acontecem como esperamos, como encaramos isso? Quando as coisas não acontecem quando nós esperamos, o que gera no nosso coração? O que gera na nossa mente? Como reagimos? E quando nós começamos a pensar nisso, a gente começa a ver que muitas vezes passamos por situações dessas que nos paralisam. Muitos de nós ficam na espera de receber uma resposta e vem o silêncio do Senhor. Quem nunca aqui clamou para o Senhor por uma resposta, uma direção, algo que nos incomodava o coração, às vezes algo que a gente desejava viver, e clamando ao Senhor, esperando uma resposta clara, um mover de Deus, nos dando a direção, a autorização para seguirmos, vem o silêncio. Quantos de nós não chegamos no Senhor e clamamos por uma porta aberta, e do Senhor vem um não, e aí a frustração vem no coração? Quantos de nós, vivendo as loucuras da vida e as coisas que nos adoecem a carne, muitas vezes influenciadas por aquilo que está trazendo doenças na alma, clamamos para o Senhor por uma cura imediata e vem um processo que não queremos encarar, que achamos complicado demais viver, quando as coisas não acontecem como gostaríamos.
Muitas vezes passamos por situações que o que clamamos é justiça. Esperamos justiça. E quando recebemos do Senhor, nada mais é do que um tempo de espera. E aí eu trago para vocês a importância de nós entendermos a mensagem de hoje. Quando as coisas não acontecem como esperamos. Porque quando nós entendemos o mover do Senhor, nós deixamos de fazer um questionamento perigoso na nossa mente que afeta o nosso coração e contamina a nossa alma. Deus ainda está comigo? Quando nós esperamos algo do Senhor, geramos uma expectativa em qualquer que seja a área da nossa vida e a resposta não vem do jeito que gostaríamos, a solução não aparece da maneira que nós geramos expectativa, o mover de Deus não acontece no prazo e no tempo que gostaríamos, gera em nós um questionamento de: será que Deus está comigo? Será que eu sou realmente visto pelo Senhor como filho, como herdeiro? Será que há promessa sobre a minha vida? Será que o propósito que eu vejo falar tanto nos cultos, os pastores sempre falam que cada um tem um chamado, um propósito, mas eu tenho clamado tanto ao Senhor e eu vejo toda a vida uma porta fechada, um não, eu só ouço o não do Senhor. Será que Deus está comigo mesmo? Será que esse tal do evangelho é real? Eu acho tão lindo, tão maravilhoso, mas não me encaixo nisso. E aí a gente começa a contaminar o nosso coração e a gente começa a ver que começamos a nos desalinhar do Senhor e na verdade o Senhor queria que nós vivêssemos um processo de intimidade e não de afastamento. Essa palavra vem hoje para tentar buscar acessar o nosso coração de uma maneira onde a gente alinhe a nossa visão, alinhe nosso caminhar, alinhe o nosso coração, alinhe o nosso entendimento, alinhe a nossa entrega, o nosso se colocar em rendição ao Senhor, crendo que o Senhor é aquele que sabe fazer as coisas melhor do que qualquer decisão que eu possa tomar. Nem tudo acontece do jeito que esperamos, mas em Romanos 8, 28 diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. As coisas não acontecem da nossa maneira, mas há um Deus sobre nós que sabe de todas as coisas. O Senhor Deus é como um bom GPS, você sabe vários caminhos para chegar naquele lugar que você quer, mas é só o GPS que sabe a melhor maneira de você chegar, menos tempo, mais seguro, menos sinaleira, menos trânsito, para você chegar onde você precisa, porque a visão dele é do alto. E se tem algo poderoso sobre a nossa vida, é o melhor GPS que o Senhor podia ter nos dado, e ele tem nome, é o Espírito Santo de Deus, é aquele que o Senhor disse: eu deixo a vocês o meu Espírito Consolador. E quando nós entendemos isso, a nossa vida fica mais fácil. E a gente pensando e analisando a palavra dessa maneira, a gente começa a ver que muitas vezes o nosso sofrimento está ligado às expectativas desalinhadas da palavra do Senhor. Buscamos no Senhor como se o Senhor fosse um bom motoqueiro do iFood. Eu faço o pedido e espero meia hora, chega pronto na minha casa. O máximo que eu posso dar, e quando eu tenho tempo, e quem pede pelo iFood aqui sabe, eu até dou uma nota para quem entregou e para o restaurante que fez a comida. Quando eu lembro. E geralmente a gente dá nota ou faz algum comentário quando a comida é ruim. Quando é boa, eu já nem dou bola de falar nada. E para o Senhor, muitas vezes é isso. A gente liga para o Senhor através de uma oração, dizendo: Senhor, eu estou precisando desse milagre, dessa cura, e fico esperando no meu sofá, vivendo a minha vida espiritualmente do jeito que eu acho melhor, esperando o Senhor chegar com uma boa entrega na porta da minha casa, e só chamo Ele quando eu preciso, quando bate fome. Fora isso, eu toco a minha vida do meu jeito, da minha maneira, e espero, expectativamente, dentro do meu coração, que a palavra do Senhor se cumpra, só porque eu lembro dEle quando eu tenho necessidade. Mas o Senhor espera de nós hoje que haja um entendimento que a palavra do Senhor não é e nunca será uma promessa de conforto, mas sempre uma promessa de propósito. O Senhor não promete para nós conforto, até porque Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci todas elas. E Ele vencendo gerou em nós
um chamado para viver um propósito, mostrar para aqueles que não creem que existe um Deus que já lutou todas as lutas na cruz, dando a nós a liberdade de escolher, mas quando escolher ir para casa, sabe que a porta está aberta porque foi Ele que abriu. Mas há uma necessidade de nós começarmos a entendermos que nem tudo acontece do jeito que eu gostaria. Mas se está acontecendo da maneira do Senhor, eu tenho que dar graça. A palavra diz: em tudo dei graça, porque tudo as coisas e tudo aquilo que eu penso ou imagino estão no controle do nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Eu queria trazer para vocês aqui o primeiro tema da noite. Nem sempre o que esperamos é o que precisamos. Nem sempre o que esperamos é o que precisamos. E aí já gera a grande mágoa do nosso coração, o grande motivo do nosso desânimo, as frustrações que nós temos muitas vezes com a palavra do Senhor, porque pedimos para o Senhor ou esperamos coisas que o Senhor não vai dar, porque sabe que aquilo a gente não precisa. Não é aquilo que nós necessitamos, não é aquilo que vai curar o nosso coração, não é aquilo que vai nos tirar da situação que nós estamos, não é aquilo que vai nos fazer prosperar, não é aquilo que vai nos trazer felicidade, porque todas essas coisas estão ligadas somente numa fonte, e essa fonte tem um nome, é Jesus Cristo. Quando buscamos o Senhor, a palavra, a presença e a justiça que está nele, todas as coisas serão acrescentadas. Mas que quando nós não entendemos isso, nós vamos sofrer demais e geramos expectativa de coisas grandiosas, mas o Senhor gera os grandes milagres em pequenas manifestações no nosso dia a dia. Quando nós eu posso trazer aqui para vocês um texto para a gente entender um pouco desse contexto que acontece na nossa vida. Eu não preciso que bote o texto lá, mas se você quiser anotar aí depois para ler com calma em casa, lá em 2 Reis 5, a gente vê a história de Naamã. Era um guerreiro, sempre muito vitorioso, porque era muito respeitado pelo seu senhor, Arã. E o Senhor Deus dava a ele muitas vitórias para honrar Arã como um bom rei. Mas ele era um leproso. E recebeu uma mensagem que tinha um profeta, que ele devia procurar, que aquele profeta geraria cura nele. Mas quando ele vai procurar esse profeta, e ele vai com uma expectativa de viver uma grande e poderosa manifestação de Deus. E quando ele chega nesse profeta, o profeta manda que ele vá ao Rio Jordão se banhar por 7 vezes. E ele fica indignado. E ele começa a dizer: mas tem os rios lá em Damasco, eu podia tomar banho, qual é a diferença daquela água para cá? E eu esperando que o teu Deus faça uma manifestação, a mão dele seja estendida sobre mim, algo poderoso acontece, aí tu me manda tomar banho. E ele estava indo embora, deixando de viver um milagre, porque aquilo que ele gerou no coração como expectativa não aconteceu. E ele indo embora, os servos, filhos, diziam: não, Senhor, volta, porque se fosse uma coisa tão difícil de fazer, tu faria, só porque é coisa fácil tu não quer fazer. E ele volta, se banha por 7 vezes e sai de lá com a pele tão limpa e tão maravilhosa como de uma criança. Mas ia perdendo de viver um grande milagre do Senhor, porque gerou uma expectativa de o Senhor se manifestar com algo volumoso, Deus aparecer com uma mão poderosa sobre a vida dele. E muitas vezes, meu irmão, deixamos de viver grandes coisas no Senhor, porque aquilo que simplesmente nós esperamos não é o que precisamos. Nós não precisamos de uma manifestação poderosa do Senhor, mas precisamos entender que na simplicidade o Senhor tem feito milagre na nossa vida todo dia. Sabe qual é o nosso engano? É porque nós vivemos numa cultura do mundo onde o que tem valor tem volume. A minha casa só é boa se for um casão. O meu carro só é bom se for um carrão. A minha roupa só é boa se tiver um símbolozão. O meu marido só tem orgulho dele se for um homenzão. A minha mulher só é bonita se for um mulherão. Porque tudo no mundo está ligado a volume, só é bom se for grande. E nós temos que entender, meu irmão, que o Senhor se manifesta nas pequenas coisas. O que é grande é o poder dele sobre as coisas. O Senhor disse que se nós tivermos a fé de um grão de mostarda, nós teríamos o poder de dizer para esse monte: saia daqui, vá para lá, e ele iria. Se nós, com uma fé num grão de mostarda, que é o menor grão que tem, faríamos tudo isso, imagina o que o Senhor faz
numa partícula do poder dele sobre a nossa vida. Grandes coisas. Mas a manifestação dele é pequena, é discreta. É você acordar de manhã lembrando dos problemas e ver que ainda acordou, seu coração ainda bate, porque os problemas não têm poder para te desanimar. Se você estiver no Senhor, você vai vencer todas as coisas. O que nós esperamos não é o que precisamos. Eu espero que o Senhor faça um milagre grandioso na nossa vida. O que impede Ele de fazer nada? Ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas o Senhor quer que você entenda que Ele tem feito grandes coisas na sua vida todo dia, através de pequenas coisas. É uma sinaleira que fecha e te atrasa para chegar no trabalho, mas te livra talvez de um assalto lá na frente. É um atraso que você tem para chegar em algum lugar que está te livrando de alguma coisa que vai acontecer. É uma falta de coragem de falar alguma coisa que te protege de um acidente ou algo grandioso que pode acontecer numa briga de trânsito. É uma dificuldade que você tem de abrir o vidro na hora de puxar encrenca com alguém na rua, porque está te livrando você de arrumar um problema sério, de talvez levar um tiro e perder a vida. Pequenas coisas que o Senhor tem feito, de milagres grandiosos, porque se tem algo grandioso na nossa vida, é a proteção que o Senhor tem sobre a nossa própria vida. Eu não sei o que cada um tem passado aqui, meu irmão, mas todos nós temos passado aflições. Quem não tem? Todos nós. Mas você ainda tem vencido, porque nas pequenas coisas você reconhece: o Senhor ainda está segurando a minha mão. Nós esperamos grandes coisas, mas nós não precisamos de grandes coisas. Nós precisamos reconhecer o Senhor, que nas pequenas coisas a grandiosidade dele se manifesta em nós. E quando nós entendemos isso, meu irmão, a gente começa a viver a grandiosidade das coisas. Naamã chegou lá esperando uma cura imediata, um sobrenatural. E o Senhor está querendo fazer para ele uma coisa simples. Vai ali, se banha 7 vezes. O Senhor quer fazer algo poderoso na tua vida, na simplicidade daquilo que você já tem de acesso. Na simplicidade daquilo que o Senhor já te entregou como uma promessa. Entrando no teu quarto em secreto, aquele que está em secreto vai ver você. O Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida, naquilo que Ele tem te entregado aqui. Tem gente esperando o Senhor se manifestar de uma forma grandiosa, meu irmão, mas o Senhor está se manifestando na tua vida através de pequenas coisas, e as pequenas coisas são os cultos que você participa. Você tem esperado o Senhor se manifestar como um anjo, com uma luz e uma asa gigante aparecendo na tua casa, mas o Senhor tem vindo nos cultos entregar uma palavra que, mediante aquilo que tu espera, parece pouco, mas é ali que o Senhor vai fazer a grandiosidade dele na tua vida, nas palavras que Ele ministra, que vai enchendo o teu coração ao ponto de transbordar. E se você está transbordando, é porque você já se alimentou da água poderosa chamada Cristo Jesus. Tem gente, meu irmão, aqui rejeitando pequenos processos, esperando a grandiosidade e um toque do céu, um mover de Deus, e a vitória está ali, nos pequenos processos, sendo consistente, fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Quem não quer aqui receber um grande milagre do Senhor? Quem aqui não quer acordar e de repente ver um anjo maravilhoso no seu quarto à noite, falando para você e respondendo as tuas perguntas? Quem não quer? Mas quando eu entendo que há acesso ao Pai através do Espírito Consolador, que através de gemidos inexprimíveis leva a minha oração de uma maneira que o Senhor atenda, já sabe que tudo aquilo que precisa já recebeu. O nosso orgulho, meu irmão, nos faz perder o milagre que a obediência simples libera. Obedecer é fazer aquilo que ninguém pode fazer, aquilo que ninguém quer fazer por você, você tem que fazer. É você obedecer todo dia aquilo que ninguém faz. Ah, mas ninguém está fazendo, ninguém mais é assim, ninguém não é mais. Aí você lembra daquilo que a tua mãe falava: você não é qualquer um, você não é qualquer um. Você é um indivíduo especial para o Senhor, e tem algo especial em você que o Senhor vai fazer através de você. Mas através daquele que obedece,
que crê que o Senhor vai fazer grandes coisas através da tua vida, mas nos teus gestos pequenos todo dia, de um bom dia, de um sorriso, daquele que mesmo sofrendo não esquece de pregar um Jesus que é fiel. Meu irmão, se eu ficar pregando o evangelho até 100, 50 anos, 200 anos, 300 anos, bênção. Mas se eu morrer hoje, é bênção também, porque eu sei para onde eu vou, para onde você vai. Então qual é a preocupação? Faça o melhor que você tem que fazer com aquilo que o Senhor tem te entregue hoje, porque aí está o poder da grandiosidade do Deus. Você podendo não fazer, você faz. O Senhor te dando a opção de ir para outro lugar, você permanece. Você tendo a boca para falar aquilo que você quer, você proclama uma palavra que traz vida. Você podendo ferir, você cura. Você podendo apontar o dedo, você estende a mão. Essa é a grandiosidade do Evangelho. O Senhor não precisa se manifestar de uma forma poderosa, porque Ele já entregou para você algo maior do que você poderia imaginar, e está em você, é o Espírito Santo de Deus. É inevitável, você aceitando ou não, tem um Espírito de Deus em você, é Espírito de Deus. Você sabe isso, a grandiosidade que você carrega? Você é cheio do Espírito Santo de Deus. É você olhar para dentro e sabendo que a grandiosidade de Deus está em você. Você só chegou até aqui, meu irmão, porque o Senhor ainda não desistiu de você e ainda dá chance para você voltar, se arrepender e começar a caminhar com o Senhor, crendo: eu não mereço, mas Ele pela graça me entregou. O segundo tema da noite eu quero chamar para vocês aqui também, e a gente vai seguindo com essa mensagem poderosa que o Senhor nos entregou. Diz o seguinte: Deus usa o atraso para gerar algo maior. Deus usa o atraso para gerar algo maior. Nós estamos ligados à coisa do mundo, só tem valor o que tem volume. É o meu relógio que diz aquilo que tem que ser feito na hora certa. Cadê? Eu estou marcando aqui e nada do Senhor me responder. A gente é preso a um calendário. O Senhor não tem calendário na geladeira, meu irmão. O Senhor não tem relógio no pulso. Ele é o que comanda o tempo. Ele é que comanda todas as coisas. As coisas acontecem conforme a vontade dEle. Então descansa no Senhor, que se tem alguém que sabe fazer as coisas na hora certa, é Deus. Ele não adianta as coisas e não atrasa, porque Ele sabe o teu coração e sabe exatamente o momento que você pode carregar e transbordar da grandiosidade dEle. Então não se apresse a receber, aproveite o processo. Quem chega para participar de um banquete com o Senhor não tem pressa de comer, porque o maior alimento não é o que está na mesa, mas é quem está na mesa. E quem está na mesa com Cristo não tem o que fazer senão aproveitar dele. Cristo está na mesa com você. Quando a gente vai lá para a história de Lázaro, Jesus tinha sido avisado que Lázaro estava doente, mas ele não foi imediatamente lá. Demorou para chegar. Quando ele chega, o inevitável já aconteceu. Lázaro estava morto. E quando você vê essa história, parece que o Senhor se atrasou. Parece um descaso do Senhor. Parece a falta de amor que ele tinha por esse tal de amigo que a Bíblia traz para nós, que era amigo do Senhor. Parece uma falta de preocupação com a família que sofria. Parece falta de muita coisa. Mas o Senhor declara: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Se o Senhor tivesse chegado e ido antes lá, tinha sido cura. Mas o Senhor queria gerar a ressurreição. Se o Senhor chegar no momento que você quer, vai ser só uma cura. E uma cura, muita gente pode questionar: foi o médico, foi sorte, foi o Zé do Aempim que tu tomou lá o negócio, a garrafada. Tudo foi sorte. Mas quando ele chega no momento que ninguém mais podia fazer, eles vão ser obrigados a admitir: somente o Senhor era possível fazer uma ressurreição naquele que espiritualmente estava morto. Você está querendo cura e o Senhor está querendo fazer você viver uma ressurreição espiritual, voltar a viver aquilo que o Senhor te chamou para viver, o verdadeiro evangelho que te impulsiona a voltar para casa.
O Senhor quer fazer você experimentar algo poderoso e você está com pressa. Meu Deus, Senhor, o tempo está acabando. Que tempo, se Ele é o poder de todo o tempo? Senhor, é hoje a resposta, o carro que eu quero comprar. Meu Deus do céu, vão vender para outro. Oh, Senhor, age, Senhor. A casa que eu quero negociar, vão vender para outro. Meu Deus, Senhor, e o Senhor está dizendo, calma, o que é teu está na minha mão. É a gente sabendo experimentar do sabor do tempo. Quem está com o Senhor não tem pressa de ir embora. Quem está com o Senhor não tem tempo de viver, não tem pressa de viver as bênçãos, porque quer viver a presença. Tem gente que está com tanta pressa de viver a bênção, e quando recebe a bênção vai embora. E o Senhor está querendo dizer, aproveita o tempo da mesa, não tem pressa de se alimentar daquilo que está na mesa, mas se alimente da presença dEle que está em você todo o tempo. Aquilo que nós chamamos de atraso, meu irmão, o Senhor chama de preocupação. O Senhor não faz, não acontece. É o Senhor preocupado com você, porque sabe que se Ele fazer você viver aquilo que você tem no coração, você não tem capacidade ainda de aproveitar e vai acabar se perdendo. Então o Senhor permanece aquilo na mão dEle e vai te tratando com o tempo, vai te forjando, tu vai aprendendo a lidar com a situação, tu vai começando a resolver as coisas, e quando o Senhor te entrega, Senhor, glória a Deus por isso. E aquilo vem e tu consegue aproveitar de uma maneira mais sadia, tu sabe lidar com as coisas. Eu sempre uso o exemplo que é talvez mais fácil você entender. Quem tem filho aqui sabe, seja menino ou menina, chega nos 18, nós passamos um pouco desse tempo, né? Quando eu era jovem, a grande vontade nossa era logo ter 18 anos para dirigir um carro. E eu sou da época que a gente dirigia carro pelas ruas de barro, escondido. Hoje, claro, a gente começou a ter mais noção do perigo e não faz mais esse tipo de coisa com os filhos, né? Mas quem tem filho aqui sabe. O seu filho pode até saber dirigir, tem as manhas, tu acha até que ele se vira bem, mas você vai entregar o carro para ele sem carteira. E às vezes, mesmo tendo carteira, você ainda fica meio receoso de entregar, porque por mais que tenha a habilitação na mão, talvez ainda não tenha maturidade para sair de um acidente de repente, saber se livrar de uma situação do trânsito, algo que pode acontecer de repente, não tem maturidade para sair daquela situação, até na hora de repente acontecer um acidente, não tem maturidade para resolver a situação. E para isso tudo a gente vai protelando, vai tentando educar, vai deixando chegar nos processos no momento certo, porque aquilo traz proteção. E o Senhor não é diferente, meu irmão. Você não está preparado para dirigir a grandiosidade da bênção que Ele vai te entregar, mas não quer dizer que Ele não vai dar, não quer dizer que Ele desistiu. Ele está preparando você para que quando você receber, você consegue conduzir aquilo da melhor maneira possível, que não só você vai viver, mas todo aquele que está ao teu redor vai literalmente ser alimentado por aquilo que o Senhor te entrega, porque você vai transbordar. Se Deus não faz do nosso jeito, meu irmão, é simplesmente porque a vontade dEle é única, boa, perfeita e agradável. E quando nós cremos nisso, nós abandonamos a nossa vontade, continuamos com nossos desejos, continuamos com aquele espírito de filho reclamão, mas a gente não deixa de adorar. É fazer igual Maria, reclamou de Jesus: Senhor, por que tu não chegou a tempo? Mas antes de ela começar a falar, ela se prostrou. A gente até reclama do Senhor, porque a gente é falho mesmo. Pô, Senhor, e aquela bênção lá? Agiliza para mim. Sabe aquela coisa que a gente bota a minha senha na frente? A gente só não quer trocar a senha de ir para casa, né? Não, eu vou agora. Não, passa outro na frente, tem pressa. Mas a bênção a gente quer receber na frente dos outros. Dá uma agilizada para mim aí, Senhor. Pô, estou pregando tua palavra a tempo, dá uma força. A gente está querendo sempre antecipar as coisas. O Senhor está dizendo: calma, eu te entreguei uma senha, eu determinei sobre a tua vida um tempo. A bênção não chegou, mas você está vivendo. Viva aquilo que você tem para viver hoje. Aproveite a hoje, a quarta-feira. Viva a quinta, vença a sexta. Adore Ele no sábado e se entregue para Ele no domingo. Para que tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida não encontre em você impedimento para Ele agir. Se confiarmos, meu irmão, vamos viver o propósito de Deus sobre nós, independentemente das circunstâncias. Nós não podemos viver pelas circunstâncias, porque nem todas elas são boas. Nós temos que viver pela presença. Tem dia que a gente vai estar numa situação que, meu irmão, tu não sabe mais para onde olhar. Tudo quanto é inimigo, é Golias para tudo quanto é lado.
Mas aí você lembra que quando você olha para o céu, de lá vem o teu socorro, e de lá você começa a ver que não tem algo maior sobre a tua vida, senão o poder de Deus e a glória deles que está sobre você. O terceiro ponto que nós vamos essa noite, terceiro tópico: quando não entendemos, precisamos confiar. Eu posso não entender muita coisa, porque aquilo que o Senhor faz é da maneira dele, é do jeito dele, é o agir dele. Eu posso não entender, mas se eu estou firmado na palavra, eu confio. Quando a gente começa a lembrar da história de José recebeu uma promessa grandiosa. Todos os povos se curvariam diante dele. Quem não quer receber isso? Ter um sonho maravilhoso, que tudo aquilo que para você é dificuldade se prostre a ti. Você seja aquele que vai governar todas as coisas. Quem não gostaria disso? Mas o que José vive? Totalmente contra a expectativa que ele tinha mediante o sonho que ele recebeu. A caminhada dele foi totalmente diferente. Ele foi rejeitado, foi vendido, foi preso injustamente, ficou esquecido na cadeia por 2 anos. Nada aconteceu do jeito que José imaginava. Mas no final, o que ele declara? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou bem. Meu irmão, sobre nós vai se levantar o mal todo dia, porque o mal reconhece o que a gente carrega, e o mal reconhece muito mais do que nós, porque ele não deixa a oportunidade de lado para tentar nos derrubar, porque ele sabe aquilo que nós carregamos. A gente carrega aquilo que ele não pode mais carregar, aquilo que ele não tem mais acesso, e nós vamos para um lugar para onde ele não pode mais ir. Então ele sabe exatamente quem você é em Deus. Então essas coisas vão se levantar contra nós, pessoas vão se levantar, situações vão se levantar, meu irmão, mas nada disso é algo que possa nos impedir de adorar o nosso Deus, porque sabemos que Ele é maior do que todas as coisas. Nem tudo, meu irmão, que está dando errado está fora do controle do Senhor. Nem todo sofrimento que a gente vive é abandono. Nem toda luta é derrota. Mas é tudo parte de um processo. Deus nunca perde e nunca perderá o controle de todas as coisas. Ele não é um Deus controlador, mas está sob controle. E por que eu digo isso? Porque o Deus não é controlador, porque Ele não te obriga a tomar decisões, Ele não te obriga a fazer as coisas conforme aquilo que Ele quer. E isso é ser controlador. Mas Ele está no controle, porque qualquer que seja a decisão que você tome, Ele está acompanhando. Ele está vendo. E mesmo nós errando todo dia, Ele está sempre perto, nos dando a oportunidade de voltarmos para casa. O que nós precisamos entender é que todos nós recebemos um chamado do Senhor. Todos nós temos um propósito. Todos nós sentimos uma ardência no coração daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mas o inimigo quer fazer com que nós nos desacreditemos disso. Começamos a achar que isso é besteira, é coisa da minha cabeça. Olha só o que José viveu. Em nenhum momento ele deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer, porque se você for acompanhar a história de José, você vê que em todo o tempo, a palavra diz que era claro, as pessoas viam o agir do Espírito Santo nele. Meu irmão, não sei qual é a situação que você está passando, mas as pessoas não podem deixar de ver em você algo diferente. Eu não sei a sua luta, mas as pessoas que estão querendo te derrubar, ou as pessoas que estão ao teu redor só olhando o que está acontecendo como uma boa plateia esperando você perder, tem que notar que em você o negócio é diferenciado, não porque você é melhor do que todo mundo, mas você reconhece que carrega algo importante, e é o Espírito Santo de Deus. No momento certo, o Senhor vai te colocar com poder de governo em todas as áreas da tua vida. E não é soberba, não é para nos sentirmos mais importantes, mas é promessa do Senhor. Nós vamos governar a nossa vida, ao ponto de sabermos administrar o que é bom, decidir o que é bom, para que nada falte. O José governou o Egito e não teve falta de comida, porque soube administrar os recursos. O Senhor vai te dar poder para organizar e cuidar dos recursos que Ele te dá, da família, daquilo que envolve finanças, do ambiente do trabalho, do ambiente na casa. Tudo isso, meu irmão, é recurso que o Senhor nos dá para a gente pregar o Evangelho, e você vai governar sobre tudo isso. Mas talvez o processo seja difícil.
Mas se não fosse assim, José não tinha se tornado o governador que se tornou. Tudo aquilo foi um ensinamento, meu irmão. A vida pode estar sendo difícil, mas lembre, sempre é um treinamento do Senhor para nos tornar literalmente prontos como um verdadeiro soldado do exército do leão da tribo de Judá. E quando você se colocar naquela posição de batalha, tudo aquilo que você viveu, você vai saber, não era sofrimento, não era castigo, mas era como Davi, sendo preparado para uma batalha que quando começou e viu de longe um grande soldado, um gigante que assustava todo o exército, a ele não gerou medo, porque já tinha combatido o leão e o urso para cuidar das ovelhas do pai, e aquilo tinha deixado ele preparado e tirado dele de medo algum, e disse, esse aí não vai afrontar o meu Deus. E tudo aquilo que você passa é para deixar você mais forte. Nunca foi castigo, nunca foi o Senhor fazendo você sofrer pelas suas decisões erradas, mas deixando você viver tudo aquilo que você queria, para que quando você entendesse que estar com Ele era o melhor, tudo aquilo que você viveu ia deixar você mais forte ao ponto de não errar nas mesmas coisas e começar a acertar o seu caminhar e começar a andar com Cristo e ficar com Ele até que Ele chame você para casa. E o último tema da noite. Jesus também enfrentou expectativas diferentes. Não tem como a gente terminar a ministração sem falar daquele que é a própria ministração, é o próprio verbo. Jesus chega no Getsemane e fala, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Alguém como sendo Deus se tornou carne ali como um homem, já suando sangue do sofrimento que sabia que ia viver. Clamava ao Pai, clamou por 3 vezes, dizendo, Pai, se possível afaste de mim esse cálice. A expectativa dele era assim, meu Deus, eu vou orar para o meu Pai e Ele vai tentar resolver da melhor maneira possível para que não passe isso, que eu sei que eu vou passar ali na frente. Ele expressa o que sente, se rende, e se coloca numa posição de clamar ao Pai, mas no fundo se rende aos planos do Pai. Faz o que precisa ser feito, todavia seja feito conforme a tua vontade. Aqui está o maior nível de fé. Não é fazer quando Deus faz o que a gente quer, é fazer quando a gente sabe aquilo que Deus quer que faça. Eu sei o que Deus quer que eu faça. Você sabe o que Deus quer que você faça. Você sabe o que é certo. Você sabe a decisão para tomar. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe onde tem que chegar. Mas é difícil demais. Mas é por isso que é importante. O difícil gera entendimento de valor. E eu não jogo fora as lutas que eu vivi, não jogo fora aquilo que eu enfrentei, porque eu sei o quanto é difícil, então não jogo mais fora, porque eu não quero passar pelas mesmas coisas. As coisas que vêm fácil para nós não têm valor, mas aquilo que eu luto todo dia para ter, eu boto um valor no meu coração e sei que é do Senhor e não largo mais, porque eu sei o quanto foi difícil eu tomar a decisão todo dia contra a minha carne, mas hoje eu decidi viver pelo Espírito. Se possível, Senhor, afasta de nós esses cálices, mas acima de tudo, faça a tua vontade. Se for para nós enfrentarmos essas aflições, que seja sempre tudo para a honra e glória do teu nome. E aí nós vamos avançando. A fé, meu irmão, não tem nada a ver com controlar a Deus, mas é confiar nele. Você não consegue controlar Deus, e Ele não quer controlar você, mas espera que você confie nele, sabendo que Ele sabe exatamente para onde está te levando. E eu confio que Ele está nos levando para casa. Mas para chegar em casa, nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito aqui. Mostrar para as pessoas que o Deus é aquele que se manifesta onde a gente não consegue mais. É aquele que, vendo o nosso sofrimento, quando chega na porção do impossível, quando eu fiz tudo possível, o impossível se manifesta e o milagre dele acontece, as pessoas reconhecem, há um Deus sobre a nossa vida. E aí a gente começa a vencer todas as coisas. Meu irmão, a palavra dessa noite quer ir ao encontro de pessoas aqui. Pessoas que talvez estejam ainda frustradas, cansadas de esperar, com aquela sensação de quase desistir, sabe? É o último culto, é a última palavra, é agora, se não for agora eu não quero mais. A palavra veio para nos trazer esse entendimento que, ei, não chegou ao fim. O fim quem determina é o Senhor, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Se Ele ainda não determinou o fim, se o teu coração ainda não parou de bater, ainda há chance de você viver a promessa. A gente pode não estar do jeito que a gente gostaria, mas o Senhor Deus é aquele que ainda conduz todas as coisas.
O processo, meu irmão, não veio para nos matar, mas veio para nos transformar em pessoas melhores e nos capacitar para cada vez mais. Quando você entrega o controle da tua vida ao Senhor, Ele começa a revelar sobre a tua vida o propósito. E aí você começa a ver que a tua vida é muito mais especial, muito mais linda do que você imaginava. O Senhor essa noite está querendo ter acesso ao nosso coração, alinhar as nossas expectativas, renovar a nossa fé, transformar aquelas frustrações que a gente tinha em grande testemunho. E é isso que o Senhor espera de você essa noite. Entender que muitas coisas que nós vamos buscar, não vamos conseguir e não vamos viver aquilo que a gente gostaria. E quando isso não acontece, o que eu faço? Será que o Senhor está comigo? Não. Nunca vai ser esse questionamento. Essa noite o Senhor quer que você comece a colocar na tua vida uma verdade. E quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria, eu ainda continuo adorando o Senhor que está no controle de todas as coisas. Se você confia nessa palavra, eu convido você a ficar de pé.